Na liturgia, eu coloquei que a mensagem hoje seria baseada em Gênesis 2, de 18 a 25. Os irmãos já podem abrir, Gênesis 2, 18 a 25. E eu falei que iria expor 8 princípios bíblicos sobre o casamento, mas eu acrescentei mais um. Então são 9 princípios bíblicos sobre o casamento. E como ficou muito grande a mensagem, muito grande, eu dividi a mensagem em 2 partes. Vou negociar com o Henrique quando eu vou expor a segunda parte. Hoje eu vou falar sobre 7 dos 9 e na segunda parte eu vou falar sobre as outras duas, os outros 2 princípios com relação ao casamento. E quando nós estivermos aqui, irmãos, quando eu estiver expondo, o Henrique, o André, ele estava falando sobre a questão dos pecados. O Spurgeon, ele disse algo muito parecido, né? Quando eu estava no início da minha vida cristã, eu falava de pecados e eu não considerava certos comportamentos que eu tinha como pecados. À medida em que eu fui crescendo na fé, eu percebi que eles também são pecados. Então, sempre que nós deixamos de atingir o padrão de Deus, nós estamos pecando. E à medida que nós vamos aqui falando sobre essas características ou princípios sobre o casamento, nós vamos ver que nós falhamos muito, né? Que nós erramos muito, nós deixamos de fazer o que nós precisamos e nós fazemos aquilo que nós não devemos. Então vamos lá ao texto, Gênesis 2, 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, de acordo com a oração da Márcia, que Deus possa nos abençoar nessa meditação, que Deus possa guardar o nosso coração em mente. Então, irmãos, primeiro princípio aqui que nós vemos, o primeiro ensinamento é que Deus foi o primeiro casamenteiro e o primeiro juiz de paz que nós tivemos. Versículo 18, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. E eu quero destacar esse verbo, far-lhe-ei. O sujeito da frase é o próprio Criador, o próprio Deus. Então reparem que quando não havia ainda cartórios, quando ainda não havia igrejas, quando não havia ainda juízes de paz, nem pastores, Deus criou, conduziu e entregou a primeira noiva ao primeiro noivo, a primeira noiva do mundo, ao primeiro noivo do mundo. Ou seja, o primeiro casamento ele foi decretado no céu antes de acontecer na terra. Nós vemos aqui, irmãos, então, que o casamento bíblico não nasce de um consenso entre Adão e Eva, nem nasce de uma suposta necessidade de organização tribal primitiva. Ele foi uma criação direta de Deus. Então, nós precisamos ser muito claros com relação a essa questão. O casamento não é o subproduto da civilização, mas é o fundamento da própria civilização. Onde o mundo vê um arranjo artificial, nós precisamos ver um decreto de Deus. O casamento, repito, não é invenção humana, não é contrato social, não é experimento sociológico, não é adaptável às convicções ideológicas de partidos políticos. Reparamos que o casamento, ele também foi criado antes do Estado. Isso é importante. Isso significa que a família é mais importante do que o Estado. E que o Estado foi criado em função da família e não o contrário. Tem uma frase que a gente às vezes vê e repete, né? Deus, pátria e família. Não. É Deus, família e pátria. Tem que ser a ordem. Não podemos subverter a ordem. O Estado foi criado para servir a família. A família não foi criada para servir ao Estado. O Estado não criou o casamento.
E o Estado tem somente o dever de reconhecer aquilo que Deus já estabeleceu. Ele não tem poder para redefinir família em termos diferentes daquilo que nós temos aqui nas Escrituras Sagradas. E eu preciso me estender mais um pouquinho ainda. Reparem que o Estado, diferentemente da família, é uma instituição pós-queda. Ele foi instituído para refrear o mal que resultou da desobediência do homem. Mas a família é uma instituição pré-queda. Ela foi instituída para a reprodução da imagem de Deus na terra. Então, mais uma vez, o Estado foi instituído para proteger a família, para proteger o direito que os pais têm de criar os seus filhos. O Estado foi instituído para garantir a segurança das propriedades das famílias e para manter a ordem desse mundo. Mas nós sabemos, nós temos muita experiência nisso, né? De que o Estado também é composto por pecadores. E o Estado também transgride grandemente a lei de Deus. Então, quando o Estado se propõe a ser o, digamos assim, o pai dos cidadãos, ele se torna um ídolo. Ele exige adoração. Exemplos práticos aqui, irmãos. Por exemplo, na educação. Nós vemos o Estado pretendendo assumir o papel de doutrinador das crianças. A educação pública, em grande parte, é isso. Mas nós, pais, nós temos o dever de não abrir mão da nossa responsabilidade em instruir os nossos filhos, tanto moral quanto espiritualmente. Se o Estado vier a impor valores que contradizem as Escrituras, nós, como famílias, nós temos a autoridade e a obrigação moral de desobedecer o Estado em submissão à lei de Deus. Por exemplo, na economia, toquezinhos aqui de teonomia, né? O propósito do trabalho e da propriedade, que também foram estabelecidos no Jardim do Éden antes da queda, trabalho e propriedade, é o sustento e a propriedade da família. Então, o Estado, ele subverte a ordem de Deus quando ele promulga leis que vão sufocar a capacidade dos pais de família ou das mães de prover para si mesmos e para os seus o sustento. Como que ele faz isso? Por meio de incontáveis impostos, crescentes impostos e taxas. Então, a propriedade privada é o fundamento da liberdade das famílias. E sem a propriedade privada e sem a posse dos rendimentos adequados do trabalho, não existem famílias livres. Então, taxas e impostos abusivos não são somente um fardo que o Estado coloca sobre os nossos ombros, mas eles são uma transgressão do 8º mandamento. Não furtarás. O Estado furta quando estabelece impostos e taxas crescentes e abusivos, como nós vemos no presente. Outro fator é, frequentemente, a burocracia estatal. Essa burocracia sufocante que muitas vezes impede um pai de abrir um pequeno negócio para sustentar a sua família. Isso é uma forma de totalitarismo, isso é uma forma de opressão. Outro exemplo é a própria definição da família. Nós vemos que a família ela possui um propósito e uma estrutura definidos por Deus, estritamente definidos por Deus. E o Estado não tem nenhum poder de mexer nisso. O Estado não tem poder de redefinir a natureza humana, como o nosso Supremo fez. Ele não tem poder de mudar a definição daquilo que é homem, mulher e família. Os políticos não podem pretender se tornar os donos da realidade. Isso é autoritarismo. Então, irmãos, reparem aqui como, ao manter essa estrutura aqui estabelecida em Gênesis 2, nós, como famílias cristãs, nos tornamos, digamos, o grande reduto de resistência contra o autoritarismo do Estado. Quando nós, cristãos, formamos famílias conservadoras enlatadas, né, como nós vimos, baseadas na fidelidade, na distinção dos papéis, na educação dos filhos no temor do Senhor, nós estamos, dessa forma, sem falar muito, sem gritar muito, sem fazer passeatas, nos tornando ou realizando um ato político de resistência.
nós estamos nos tornando o grande bastião de resistência ao totalitarismo estatal. Então, nós resistimos a esse autoritarismo simplesmente existindo como famílias, conforme esse modelo bíblico que nos foi dado. Maridos amando suas esposas, as esposas respeitando seus maridos e ambos criando os filhos no caminho do Senhor. Então, nós somos digamos assim, um fato vivo daquilo que a ideologia não consegue apagar. Então, quando nós vivemos as nossas vidas cristãs de maneira simples, nós estamos declarando ao mundo que existe uma autoridade maior do que o Palácio do Planalto, ou do que o STF, ou do que a Praça dos Três Poderes, do que o Congresso, que é o trono de Deus. E nós vemos que isso incomoda muito, né? E por isso, por causa dessa obrigação, nós temos também essa obrigação, irmãos, de consultar as Escrituras criteriosamente, quando muitas vezes nós escorregamos para escutar vozes mundanas. E eu quero dar somente 2 exemplos práticos aqui. Primeiro, reparem que às vezes nós entramos em crises financeiras ou em crises de relacionamento. E essas crises financeiras ou essas crises de relacionamento não podem ser consideradas por nós como problemas meramente circunstanciais, mas como um problema da nossa fidelidade ao plano de Deus. Por exemplo, enquanto o mundo diz, faça dívidas para manter as aparências, ou faça dívidas porque você merece mais conforto do que você tem atualmente, ao contrário, a Escritura vai dizer, aquele que toma emprestado é servo do que o empresta. De forma muito simples aqui, a gente poderia aprofundar isso. Ou seja, buscar o plano de Deus, irmãos, para a nossa vida, é buscar a liberdade que nós temos para servir a Deus e não ao mundo, para ouvir a Deus e não as vozes do mundo. Outro exemplo, no relacionamento. A psicologia moderna, ela vai nos falar muito de autorrealização. Eu vi até livros evangélicos que estão sendo contaminados por esse tipo de mentalidade. Eu li agora, essa semana, uma crítica de um autor reformado ao livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Eu não li esse livro, mas eu li essa crítica. E ele diz assim, embora eu reconheça a intenção do autor em incentivar uma vida cristã prática, ele comete graves faltas em alguns pontos. Um deles é o antropocentrismo. O livro inverte a ordem bíblica. Ao invés de o homem viver para a glória de Deus, teocentrismo, a abordagem sugere que Deus existe para dar propósito à vida do homem. Antropocentrismo. E continua, para nós, o principal objetivo da vida não é descobrir qual é o meu propósito, mas é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Mesmo que isso signifique sofrimento ou falta de realização pessoal nesta vida. O plano de Gênesis 2, irmãos, então mostra que o casamento é uma aliança que tem como característica funções complementares. Então, em uma crise, o casal cristão, de acordo com esse princípio, não deve ficar perguntando, eu me sinto feliz, eu estou feliz com esse relacionamento, mas eu estou espelhando no meu relacionamento o relacionamento de Cristo com a igreja? Segundo ponto, irmãos, Deus diz aqui, far-lhe-ei uma auxiliadora. Auxiliadora. É interessante que esse termo hebraico aqui, para auxiliador ou para auxiliadora, é Ezer. Esse termo é usado cerca de 20 vezes, como referindo-se ao próprio Deus no relacionamento que ele tem com o seu povo Israel. A palavra muitas vezes é traduzida como ajuda, como auxílio ou como socorro. Vou dar somente 2 exemplos aqui. Primeiro, Êxodo 18:4, diz assim, e o nome do outro era, interessante esse nome, né? Eliezer. Reparem, Ezer é auxiliador. Eli é Deus, quer dizer, Deus ajudador. O nome do outro era Eliezer porque disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda. Essa palavra ajuda poderia ser traduzida também, Deus de meu pai foi meu ajudador. Mesma palavra
aqui usada para a esposa, para a mulher. Êxodo 18, 4, Salmo 115, verso 9 a 11. Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio, ele é o seu ajudador, Ézer, e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo, seu auxílio, seu ajudador, Ézer. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio ou auxiliador e seu escudo. Ou seja, irmãos, reparem que auxiliador é um atributo da divindade, é um atributo de Deus. E nós já aprendemos, né, atributos comunicáveis e incomunicáveis. Esse é um atributo comunicável. E Deus comunicou esse atributo à esposa, à mulher, como um complemento do seu marido. Terceiro ponto. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Idônea. No hebraico é kenegdo. Quer dizer perfeito, ou perfeita, ou perfeitamente adequado a, ou correspondente a, ou que está frente a frente, de igual estatura, à altura de. Reparem que lá no Novo Testamento, quando Jesus promete nos enviar o Espírito Santo, ele se refere ao Espírito Santo da seguinte forma, João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Os irmãos sabem que a tradução literal de Consolador é Parácletos, que significa aquele que é chamado para ficar ao lado de outrem. Em outras palavras, em uma única palavra é adjunto vogado, advogado, né? Então Jesus aqui está dizendo outro Consolador. Essa palavra aqui, outro, subentende outro semelhante a mim. Não é outro inferior a mim, outro da mesma natureza que eu. Então, reparem, as nossas esposas, maridos, da mesma forma, elas são outras, mas semelhantes a nós, de mesma natureza, uma cooperadora com a mesma natureza e não distinta. Eva, irmãos, foi criada então para suprir as faltas, as lacunas de Adão e vice-versa, né? Nem Eva é um Adão melhorado e nem Adão é uma Eva com barba. Ambos são iguais em dignidade, mas são distintos em vocação, distintos em temperamento, e são chamados a se complementarem. Então, irmãos, é muito triste, é um pecado, e a gente vê isso na igreja, quando nós tentamos eliminar essas diferenças que foram criadas por Deus. Eu quero dar aqui alguns exemplos práticos também. Por exemplo, na educação de filhos. Às vezes, os casais estão em crise e a mulher pensa, vou ter um filho que vai melhorar a situação. Piora. Por quê? Porque você tem uma ideia e a mulher tem outra. Vocês conhecem, né? Mães, às vezes alguns pais, mas frequentemente as mães, que tendem a super proteger as suas crias, lamber demais os seus gatinhos, né? Vocês conhecem algumas mães que são assim, né? Que vivem com medo, que querem proteger o filho. Está um calor danado, mas ela põe um casaco na bolsa do filho, né? Coisas assim. O menino não pode subir numa árvore, pode cair, ele não pode brincar de luta com os amigos, ele não pode nem ter uma arma de brinquedo, porque ele pode ficar violento, ele não pode revidar o bullying que ele está sofrendo na escola, porque crente não briga. Então essas mães, irmãos, estão sufocando o desenvolvimento de qualidades masculinas no seu menino. Qualidades como coragem, como iniciativa, como resistência, como capacidade de suportar a dor. Então, o menino precisa aprender essas coisas. Por outro lado, se o menino aprende que ser ousado é perigoso, que ser forte é desnecessário, que ser líder é até ofensivo, ou seja, todas essas coisas são uma perversão da masculinidade bíblica. Precisamos prestar atenção a esse ponto. Por outro lado, existem pais que vão de um extremo para o outro, né?
por exemplo, pais que não corrigem o filho quando eles agridem uma menina, porque menino é assim mesmo. Também isso é uma perversão da masculinidade bíblica. Paulo diz a Timóteo: força sem domínio próprio vira violência. Violência, ou, desculpe, liderança sem amor vira tirania. Os homens não podem ser violentos, mas também não podem ser inofensivos. Já viram Jordan Peterson falando sobre isso? Muito bom. Os homens devem ser ao mesmo tempo mansos e perigosos. Mansos entre as pombas e perigosos entre as serpentes. Perigosos para proteger as suas famílias contra todos aqueles que querem destruir a família. Vocês conhecem o diálogo das duas abelhas? Uma disse assim: eu sou uma abelha mansa. E a outra disse: se você é mansa, por que tem esse ferrão aí? Ela disse: eu sou mansa, mas não sou inofensiva. Os homens devem ser mansos, mas não devem ser inofensivos. Chesterton escreveu o seguinte: o verdadeiro soldado luta não porque odeia aquele que está na sua frente, mas porque ama aqueles que estão atrás dele. Então reparem que a motivação do verdadeiro homem cristão não é o ódio, mas é o amor. Não é o ódio ao inimigo, mas é o amor àqueles que lhes foram dados por Deus. Amor à sua família. E hoje também, infelizmente, nós temos essa moda da educação neutra. Né? Educar meninos e meninas como se não houvessem inclinações naturais de um ou de outro distintas. Educadores que desencorajam essas manifestações de vigor no menino e também aquelas inclinações maternais e cuidadoras próprias da menina. Todas essas coisas, irmãos, são deturpações, são pecado. Deturpações da masculinidade e da feminilidade. Então, esposas, vocês são auxiliadoras. Não fiquem exigindo que seus maridos sejam mulheres de calças. Não fiquem exigindo que eles lidem com as suas emoções como você lida com elas. Que eles falem com a mesma frequência que você fala sobre sentimentos. Que demonstrem afeto da mesma forma que você demonstra. Não tentem moldar os seus maridos à imagem da sua própria imagem. Se vocês obtiverem um marido assim, vocês vão desprezar esses maridos. Por outro lado, nós, maridos, não devemos tratar as nossas esposas como um homem de saia. Não devemos ignorar ou desprezar ou sufocar essa característica mais afetiva das mulheres. Não devemos nos irritar com a sensibilidade exagerada que elas têm. Não devemos esperar que elas suportem as pressões do mesmo modo que nós suportamos. Não devemos cobrar dela o mesmo desempenho que nós cobramos quando estamos lidando com outro homem. E como casais, juntos, nós devemos preparar os nossos filhos para o casamento. Essa é a nossa função. Um pai que ensina o seu filho a ser forte, mas nunca a chorar diante de Deus ou tratar as mulheres com respeito, ele está formando homens grosseiros e não homens que realmente demonstrem masculinidade bíblica. Uma mãe que ensina a sua filha a ser crítica, reclamona e agressiva, não está formando verdadeira feminilidade bíblica. Quarto lugar, Deus criou primeiro o homem e depois a mulher. Essa ordem, irmãos, não é acidental. E o Novo Testamento usa esse argumento para fundamentar alguns princípios de liderança e de responsabilidade. 2 textos somente, entre muitos. 1 Coríntios 11, 8 e 9. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. E também 1 Timóteo 2,12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Os irmãos já percebem que aqui já daria 1 ou 2 ou 3 mensagens, né? Mas, em resumo, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui não é ensinar que o homem é superior e a mulher é inferior, mas que o homem foi chamado por Deus à liderança voluntária e a mulher foi chamada por Deus a liderança amorosa e a mulher
chamada por Deus à submissão voluntária. Ele está falando aqui sobre ordem e responsabilidades pactuais. Quando nós nos casamos, nós assumimos algumas responsabilidades. O casamento é um pacto e as responsabilidades são pactuais. O marido foi chamado a ser líder. Ele é chamado a assumir a responsabilidade por todas as coisas que acontecem dentro da sua casa. Ele é o líder espiritual do lar. E ele deve tomar todas as decisões visando o bem da sua esposa e o bem dos seus filhos. Por outro lado, a esposa foi chamada a cooperar, a fortalecer, a encorajar. Não é para ser crítica, mas encorajadora. Então, reparem, irmãos, o oposto do homem de Deus é aquele homem passivo, indeciso, omisso, sem iniciativa. E a mulher dominadora, que assume o controle. O homem desvirilizado, a mulher marrenta, durona, encrenqueira. Existem mulheres que apanham dos seus maridos, mas existem maridos também que apanham de suas mulheres. Quinto lugar, Deus não criou a mulher diretamente do pó da terra, como ele fez com o homem, mas a mulher foi criada a partir do homem. Nós vemos aí nos versos 21 e 22, dizem alguns, o relato da primeira anestesia geral, Deus faz o homem dormir, né? Da primeira cirurgia, Deus abre o lado do homem, tira uma costela, e dizem alguns também da primeira clonagem, né? Estava lembrando de uma história, dizem que é árabe, de um homem que estava conversando, um muçulmano conversando com um cristão, e disse que vocês cristãos creem num Deus que é ladrão. Por quê? Porque ele roubou uma costela do homem. E aí ele disse assim, você me dá esse lápis? Aí ele dou, vai ficar comigo. Toma um diamante. Eu sou ladrão? Não, você me deu um presente muito melhor do que o lápis que eu tinha. Foi o que Deus fez com o homem, né? Tirou uma costela e lhe deu um tesouro. Nós temos aqui, então, esse relato. E um teólogo presbiteriano, um grande comentarista bíblico em inglês, Matthew Henry, que viveu entre 1662 e 1714, ele, comentando esses versículos, escreveu algo que eu pesquisando, vi que era muitas vezes atribuído a Agostinho, mas foi ele que escreveu isso. A mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão. Não foi feita da sua cabeça para dominá-lo, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas de seu lado, para ser igual a ele, para ser protegida pelo seu braço e de perto do seu coração para ser amada. Então, o Matthew Henry está apontando para essa relação de intimidade, de familiaridade, de convívio íntimo que deve haver dentro do casamento. Ou seja, a mulher ela tem a mesma dignidade que o marido, ela forma uma unidade orgânica com ele, ela é carne da carne de Adão e ossos dos ossos de Adão. Então, o princípio estabelecido aqui, irmãos, é muito importante. O homem que obedece ao plano de Deus, ele vai tratar a sua esposa como parte de si mesmo. Por quê? Porque ela literalmente veio dele. E juntos, eles se tornam, como diz o verso 24, uma só carne. A mulher é a imagem de Deus, tanto quanto o homem, e co-herdeira da graça, como diz o apóstolo Paulo. Eu já me referi aqui uma vez, quando eu era jovem, morava lá em Copacabana, lá na ladeira do Leme, tinha um senhorzinho, chamavam ele de califa. Ele vivia no mato, na floresta, né, como eremita. E uma vez conversando com ele, ele disse assim, Deus criou o homem e o diabo criou a mulher. Aí eu, que isso, califa? Não. Vocês já viram como a mulher atenta ao homem? A gente está em paz, de repente ela chega e subverte tudo. Só um ser diabólico pode ter criado um ser como esse, né? E aí eu abri a Bíblia e mostrei para ele esse texto aqui. Ele ficou muito surpreso. Reparam, irmãos, como às vezes o entendimento incorreto das Escrituras ou incompleto das Escrituras pode causar até tragédias, né? Até tragédias. Então, a mulher é a imagem de Deus, tanto quanto o homem.
E aí, nós maridos, nós escutamos as nossas mulheres antes de tomar decisões importantes? Porque ela foi dada para caminhar ao nosso lado e não atrás de nós. Colossenses 3,19 nos ordena: vós, marido, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela, diz a Bíblia na linguagem de hoje. A Ara diz: maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com amargura. Fui procurar no dicionário o contrário de amargura: doçura, afabilidade, gentileza, carinho, ternura, suavidade, amabilidade. E o dicionário vai completar aqui dizendo que gentileza é o antônimo mais forte para um comportamento ríspido. Ríspido. Maridos, estamos tratando as nossas esposas assim? Mas o pau que bate em Chico também bate em Francisco. No caso, Francisca. Mulheres, vocês também tratam seus maridos assim? Ou já perderam o respeito por eles? Tratam os seus maridos com rispidez? E, irmãos, há algo aqui adicional. Quando chegam os filhos, as mulheres esquecem ainda mais do que significa ser carne da carne e sangue do sangue. Já me referi aqui, muitos talvez estejam novos, quando eu era um novo convertido, fui fazer um passeio na ilha de Paquetá com a igreja e conversando lá com a presidente da SAF, da Sociedade Auxiliadora Feminina, uma senhora já crente há muito tempo, né? Ela se orgulhando de que tratava as filhas com todo o desvelo. Elas acordavam, o café já estava na mesa, né? Elas voltavam para o quarto, as camas já estavam arrumadas. Então, as minhas filhas eu trato com todo carinho. Eu amo muito as minhas filhas. E eu, novo convertido, caí na asneira de perguntar: mas dona fulana, e o seu marido? Que não era crente. Ela deu quase que um salto para trás e disse assim: as minhas filhas, com muita veemência, né, são carne da minha carne, sangue do meu sangue, o meu marido não é. Uma senhora crente, presidente da Sociedade Auxiliadora Feminina, disse algo parecido com isso. E é verdade, irmãos, que é uma bênção, né? Que é uma alegria quando um filho nasce. Quando um filho nasce, nasce um novo amor. Mas esse amor não pode substituir e nem suplantar o amor que a esposa deve ao seu marido. Muitos lares, irmãos, começam a se desfazer justamente porque a esposa passa a ver os seus filhos como a principal ligação dentro do casamento. Carne da carne, parece mesmo, né? Sai de dentro de você, sai do seu ventre. Foi tecido de uma forma admiravelmente maravilhosa dentro de você, dentro do seu próprio corpo. Mas a Bíblia não diz que os filhos são carne da carne e sangue do sangue da mãe. Mas o marido, sim. E as mulheres passam a se ocupar dos seus filhos, enquanto o marido começa a ocupar uma posição secundária nos seus interesses. E os homens começam a se sentir deslocados dentro de suas próprias casas. Então, a atenção da mulher, o cuidado da mulher, a afeição da mulher passa a ser devotado inteiramente aos filhos. E surge aquela sensação amarga, que alguns homens descrevem de uma forma irônica, como se fossem somente um zangão, sabe? Que cumpriu a sua função de fertilizar a abelha rainha e agora não tem mais lugar na colmeia. Vocês sabem, né? O zangão é o macho da abelha e ele fertiliza a rainha e depois que ele faz isso, o que acontece com ele? Jogam ele fora. Às vezes, primeiro dão umas mordidas, estraçalham ele todo, depois jogam os restos para fora. Mas reparem, irmãos, esse não é o plano de Deus. Os filhos não são a primeira relação da mulher. O marido é. Os filhos são fruto da união do casal, mas não são um substituto para essa união. A gente vê claramente a ordem da criação. Primeiro Deus cria o homem, depois cria a mulher por causa do homem para ser a sua companheira e depois finalmente vêm os filhos. O marido e a mulher são o tronco da árvore. Os filhos são os ramos. Se o tronco adoece, os ramos também vão adoecer. Se a esposa dorme com os filhos e o marido dorme sozinho, se a energia emocional da mulher está sempre voltada para as crianças e ela não dá quase nenhuma atenção ao marido, se
as decisões da casa, o desenrolar do dia a dia da casa está sempre voltado para os filhos, para as crianças, e o relacionamento conjugal acaba ocupando o segundo plano. Então esse relacionamento, o relacionamento do casal vai esfriando e vai se tornando distante. E essa é uma das razões, irmãos, pelas quais muitos casais se separam depois de 20 anos de casado, de 30 anos de casado. Depois que os filhos saem de casa, eles olham para um para o outro e acabam descobrindo que se tornaram dois desconhecidos. Então nós vemos o modelo bíblico diferente. Uma mãe deve amar muito seus filhos, mas nunca deve esquecer que o seu marido continua sendo o seu companheiro de aliança. E ela não deve esquecer os deveres da aliança. Os filhos vão crescer, os filhos vão sair de casa, mas o marido e a mulher vão permanecer. Por isso, um dos maiores presentes que nós podemos dar aos nossos filhos é a prioridade no nosso relacionamento mútuo, marido e mulher. Uma relação forte, afetuosa e respeitosa. E assim, irmãos, é o princípio de Gênesis. A esposa é carne e carne do marido e não dos filhos. Sexto lugar, afinal, diz Adão aí no verso 23. Essas são as primeiras palavras, irmãos, do homem que foram registradas nas Escrituras Sagradas. Elas são como que um pequeno poema que inicia, se a gente fosse traduzir numa linguagem mais terra a terra, como que um uau de alegria de Adão ao ver a sua mulher. O livro de Provérbios diz que quem acha uma esposa acha o bem. Adão não disse assim, acho que dá para o gasto. Né? Ele disse um uau de encantamento, de gratidão, de reconhecimento. Ele ficou deslumbrado, ele ficou fascinado com aquilo que Deus mostrou para ele. Então, irmão, Gênesis 2, 23 é um convite a mim, a você, a nós, maridos, a olhar as nossas esposas como Adão olhou para Eva, com encanto, com gratidão, com amor. Reparem, Eva é dele, é de Adão. Mas, num sentido ainda mais profundo, Eva também é parte dele. E vice-versa. Cantares de Salomão 2,16. O meu amado é meu. E eu sou dele. Mas, então, como é um dever mútuo, pergunto para vocês mulheres. Vocês mulheres também dizem uau para o seu marido? Você reconhece o valor que seu marido tem? Você o elogia? Você agradece a Deus por ele? E agradece a ele porque ele é o que é? É muito mais fácil a gente criticar. Isso não foi feito direito, não foi feito como eu quis. Né? Eu não queria essa cor, eu queria outra. Eu não queria que você cortasse desse jeito, queria que cortasse do outro. É muito fácil a gente criticar. É muito fácil, às vezes, fazer comparação. O marido de fulana fez isso para ela, você não faz para mim. Aí o au começa a virar ai. E depois ai, ai, ai. Sétimo lugar, último. Rapidamente, né? Nesses dias difíceis, é preciso que eu diga o óbvio aqui. Né? Deus não criou um Ivo para Adão, ele criou uma Eva para Adão. Não é Adão e Ivo, é Adão e Eva. Então, nesses tempos difíceis, a gente precisa reafirmar esse óbvio. Deus cria homem e mulher. Eis aí o casamento. O casamento é uma união responsável, estável, permanente, indissolúvel entre um homem e uma mulher. E Jesus confirma isso em Mateus 19. O casamento bíblico é entre homem e mulher, ponto, fim de papo, sem discussões. O Espírito falou através da Escritura e a causa é finda, parodiando aqui os católicos romanos. Concluindo, irmãos, por hoje, eu espero que nós, quando examinamos esses princípios de Gênesis 2, que fique claro na nossa mente que o casamento não é um acessório
da vida cristã, mas é a principal estrutura sobre a qual Deus edifica a igreja e a sociedade. É a principal estrutura sobre a qual Deus manifesta ao mundo o seu próprio caráter. O mundo encontra-se em confusão justamente porque abandonou o plano original de Deus para seguir os seus próprios caminhos, os seus próprios caprichos. Reparem que Deus, ao criar a mulher, ele não criou uma cópia, mas ele criou um complemento. A beleza desse uau de Adão reside na diferença, não reside na igualdade absoluta. Então nós precisamos, como cristãos, reafirmar a masculinidade bíblica, uma masculinidade mansa, mas perigosa contra o mal, e a feminilidade bíblica, também mansa e acolhedora. Isso, irmãos, é devolver ao mundo a imagem de Deus refletida no homem. Nós não somos homens de saia e nem mulheres de calça. Nós somos varão e varoa, distintos em vocação, mas unidos em dignidade. E por fim, nós não devemos esquecer que o casamento em Gênesis, ele aponta para o futuro, para algo ainda maior. Como o apóstolo Paulo finalmente viria a revelar em Efésios 5, o mistério de se tornar uma só carne é uma figura da união entre Cristo e a sua igreja. Nossos casamentos, então, são como que o palco onde o mundo vai enxergar o Evangelho. Quando o marido perdoa e se sacrifica, ele mostra Cristo. Quando a esposa honra e coopera, ela mostra a igreja. Quando os filhos são criados no temor do Senhor, a aliança, o pacto é preservado para a próxima geração. Então, irmãos, o apelo final, que essa mensagem não termine aqui, agora, mas que continue na mesa da cozinha, que continue no quarto de vocês, que continue na cama de casal de vocês, que continue na educação dos nossos filhos e que as nossas casas, que as nossas famílias sejam conhecidas não pela ausência de dificuldades e de conflitos, mas pela presença da palavra de Deus como a autoridade final sobre as nossas vidas. Se o mundo diz, seja feliz, a Escritura vai nos dizer, sejam fiéis. Na fidelidade ao plano de Deus é que nós vamos encontrar essa alegria que o mundo não pode nos roubar, que nenhuma ideologia política ou econômica pode nos tirar. Quanto a mim, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Pai Celeste, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E que nós possamos, tendo ouvido estas palavras, como o Senhor mesmo nos alerta, não sermos esquecidiços dela, mas sermos operosos praticantes. Que nós possamos edificar os nossos lares não sobre areia movediça, mas sobre a rocha firme, Senhor Deus, que é a vontade do Senhor. E que assim possamos ser sal dessa terra e luz desse mundo, para a glória, honra e louvor do Teu santo e eterno nome, no nome de Jesus. Amém.